Olá! Esse é um podcast produzido pelo Instituto LUSP, que trabalha há mais de 20 anos com o cuidado e o aconselhamento ao luto no Rio Grande do Sul. Aqui falamos sobre temas complexos e profundos, como a morte e o morrer, as perdas, envelhecimentos, amadurecimentos e esperanças, com leveza e clareza, tendo o compromisso ético de testemunhar processos de transformação e restauração da vida. Eu sou Clariana Sargiotto, psi, especialista em luto e membro do corpo clínico da LUSP, e aqui serei porta-voz desses temas tão importantes. Sejam bem-vindos. Olá! Estamos iniciando mais um episódio do LuzCast, esse espaço que traz pessoas tão especiais, que produzem nesse mundo um cuidado tão importante, intercultural, interseccional, sensível, delicado. E hoje é com muita alegria no meu coração está em festa, assim, que a gente vai poder conversar sobre o lugar, o desenvolvimento da psicologia nos territórios indígenas. A psicologia no chão da aldeia, descolonizando o olhar e o cuidado intercultural. E para esse assunto tão sério, tão urgente, tão importante, eu trago aqui a psicóloga Neirivane Barros. Querida, seja muito bem-vinda a esse espaço. Muito obrigada pelo convite, Clariana. Um prazer estar aqui com vocês. Então, eu conheci a Neiri, vou chamar assim, afetivamente, carinhosamente, no 4º Congresso de Prevenção ao Suicídio da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Prevenção e Estudos do Suicídio, né, apresentando, então, a sua vivência, a sua experiência como psicóloga indígena, com as etnias, né, no território das etnias Madihá, Kulina também, como é conhecido, né, mas eu prefiro o Madihá, e me encantou demais ouvir a fala dessa mulher, assim, essa potência, esse lugar de cuidado, de travessias, né, me chamou muito a atenção, assim, naquela palestra que você deu, as travessias, os lugares longínquos, né, e que necessitam tanto da nossa aproximação de uma forma que não seja colonizadora, que não retraumatize a ferida colonial, né, que seja um lugar de escuta, de humildade epistemológica, de integração com os saberes indígenas. Então, você, Neiri, é, assim, um exemplo para mim, sabe, assim, a sua fala, e eu me emociono a dizer isso, assim, naquele congresso, me abriu horizontes, me ampliou, né, é uma temática que ganha demais o meu coração, tem um espaço enorme aqui dentro, eu me afinizo, né, me harmonizo, me oriento para aprofundar cada vez mais, né, na aproximação com os nossos povos originários. E ouvir a sua prática, né, foi muito importante, foi e ainda é muito importante. Então, quero que você saiba o quanto você é, assim, um espelho, um exemplo, né, e uma potência de uma psicologia possível, assim, dentro desse cuidado, sabe? Então, te agradeço demais. E aí, a partir de então, né, daquele momento, daquela palestra, a gente veio trocando material, conversando, nos reencontramos na especialização do Vitaleri, que é a especialização de intervenção em autolesão e prevenção e pós-venção do suicídio, e cá estamos já, posso dizer, amigas, Isso. ao longo desses anos, assim, então, vamos lá, vamos começar a nossa conversa, eu quero que você possa se sentir à vontade para deixar vir aí, né, dessa sua experiência, desses passos que você já deu nesses chãos, nesses territórios ancestrais, né, que trazem tanta sabedoria e conhecimento para nós. Então, vamos iniciar com a nossa audiodescrição. Eu sou uma mulher cisgênero, de pele clara, branca, com os cabelos castanhos escuros, alguns fios brancos na altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma camiseta de uma cor
quase bordô, né? Um vermelho para o bordô, com um colar de sementes indígenas e um brinco também com o filtro dos sonhos e umas penas indígenas, que são do norte, né? São da Amazônia. E, né, a Neyri vem, então, desse norte do país também. Também isso é uma alegria para mim, fazer essa ponte entre o Rio Grande do Sul e o Acre. É desse lugar lá, ó, do coração da floresta, que ela vai trazer as suas palavras. Pode trazer, então, a sua audiodescrição. Então, bom dia, né? Olá, né? Não sei o horário que vocês vão estar vendo essa gravação, mas eu sou uma mulher cis, né? Tenho os cabelos, sou branca, tenho um cabelo mechado, né? Uma loira comprada, com brincos dourados, uma blusa branca, e para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Para poder trazer um pouquinho dessa experiência, que eu acho que o resultado principal desse trabalho é isso, é a gente levar um pouquinho, né, do que a gente aprende no chão da aldeia para os colegas que não tiveram esse acesso, né, essa oportunidade. Isso. E sabe, mesmo que as pessoas não trabalhem diretamente com os povos indígenas, para mim essa sempre foi uma questão emergente, né? Porque quem cuida, quem segue cuidando e aproximando, né? Além do próprio cuidado que a aldeia, que as etnias já têm consigo mesmas, né? Como a gente segue cuidando, incluindo essas pessoas, né? Nos nossos modos de ser, de existir, nas nossas cosmovisões, cosmopercepções, né? Então, para mim, sempre foi um conhecimento muito rico, né? Não só para ter mais conhecimento, mas para ser uma pessoa, né, que está integrada com essa natureza e essa natureza ancestral. Então, assim começamos. Eu vou apresentar quem é a Neyri, né? Neirivane Barros, psicóloga, com mais de uma década de experiência na área clínica e institucional. É especialista também na terapia cognitivo-comportamental pela PUC de Minas Gerais e pelo Instituto Vitaleri com o curso de especialização de intervenção em autolesão e prevenção e pós-venção do suicídio. Possui uma trajetória marcada pela atuação em contextos de alta complexidade, incluindo 8 anos de assistência psicossocial a povos indígenas e a atuação em acolhimento de crianças e adolescentes. Atualmente, dedica-se ao suporte em situações de luto, como voluntária do ProAlu, que é um projeto da Unifesp. Depois a gente pode também falar mais sobre isso. E a atuação clínica online, com foco em traumas, rupturas de vínculos e comportamentos compulsivos. Também algo da tua experiência profissional que me chama a atenção, né? Ela, então, pertenceu, né? Já teve a sua atuação no Distrito Sanitário Especial Indígena, né, como a gente chama, DESI, né, DSEI, do Alto Purus, no Acre, e já foi também membro de 2 comissões do Conselho Regional de Psicologia do Acre, né, então tem uma participação política, eu também tenho aqui no Rio Grande do Sul, né, então ela foi membro da Comissão de Direitos Humanos e da comissão gestora do Conselho de Psicologia na gestão de 2023 a 2024. Então, minha querida, é com essa força política, ética, amorosa, que a gente começa esse diálogo tão importante para os nossos tempos, né? Então, nos conte, assim, como é ser uma psicóloga indígena, como é atuar, né, diretamente com a saúde indígena, ampliando essa psicologia. Muito obrigada. Então, durante a faculdade, quando nós iniciamos a questão de estágios, eu sempre falei que eu nunca queria área social. É tanto que o meu estágio foi na clínica, escola, né? Porque eu tinha muito aquela visão da psicóloga ali, né? No ar-condicionado, na sua cadeira, atendendo seus
clientes, pacientes, enfim, não tinham o menor interesse em me envolver em questões sociais. Não por preconceito, mas porque eu já sabia, imaginava a complexidade que era, né? Só que a escolha não foi minha, né? Eu sempre digo que eu fui escolhida, né? Então, na minha experiência profissional, já começou assim, tipo, CRAs, que eu tive também, né? Digo assim, que vai de Nana caducando no CRAs, né? Trabalhei no ENCAPS, na mesma época do CRAs, e, em seguida, o acolhimento, a Casa de Acolhimento Infantil, né? Que foi, assim, para mim, mais que desafiador também. Eu lembro que, quando eu fiz a entrevista, eu saí do local e pensei, não, cara, não vou conseguir, isso não é para mim. E eu lembro que, ao sair da instituição, eu estava saindo, uma criancinha, eu escutei um grito, tia. Aí eu olhei para trás, um toquinho de gente assim, sabe? Aí veio batendo na chinelinha, tá, 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 tá. Aí quando ele foi chegando perto de mim, eu me abaixei, aí ele me abraçou. E aquele abraço me, pois, sabe, me desarmou todinha e me deu muita coragem, né? E aí comecei a trabalhar na casa de acolhimento, que foi uma experiência, assim, muito desafiadora, mas que tenho muito orgulho e muito carinho, né? E aí, quando eu saí da casa de acolhimento, foi quando eu passei no processo seletivo, né, no DICEI, e aí comecei a atuar numa área mais diferente ainda, né, do desconhecido, de fato, assim, eu tive que mergulhar realmente, ir atrás de lideranças indígenas, né, falar com antropólogos, né, ir atrás de materiais para estudar, para poder me preparar melhor para oferecer o melhor serviço, né, para essa população. E, para minha surpresa, não tinha, assim como não tem, inclusive o meu trabalho do Vitaleri foi a respeito disso, não tem muitos estudos focados principalmente nos indígenas aqui, do qual eu trabalhava na região do Alto Rio Purus, em Rio Branco, Acre, que que pegava a abrangência de Rio Branco, Acre, Rondônia, Extrema, que faz parte de Rondônia, Boca do Acre, Pauíne do Amazonas, ou seja, a gente lidava não só com a rede do estado do Acre, mas a gente tinha que lidar com de Rondônia, do Amazonas também, né? O que se torna, a gente sabe, articulações e tudo, né? Mais difícil um pouco. E aí, trabalhava com 7 povos, né? E lembrando que cada povo, eles têm os seus costumes, a sua tradição, né? As suas especificidades, né? Então, no início eu me desesperei, porque eu disse, cara, como assim, né? Mas o foco maior era com os Madhyakurina devido óbitos por suicídio, né? Na verdade, a psicologia ela só entrou dentro da saúde indígena, dentro do subsistema, a partir do momento que começaram a ocorrer óbitos por suicídio. Eu até falo, se não fosse isso, eu acho que nem existia psicologia ainda no subsistema, né? E os psicólogos foram jogados lá dentro, né? Eu digo, sem nenhum preparo, posso falar com propriedade, porque não tive preparo nenhum para isso, a não ser o próprio interesse, né, em buscar o conhecimento. E aí foi onde eu vi que, na hora do desespero, pensei em desistir, porque eram muitas, né? E eu digo, não, eu vou conseguir. E aí, o primeiro contato que eu tive com a aldeia, aí foi onde eu vi que realmente era aquilo que eu queria, né, que eu ia me dedicar. Que eu tinha muito mais a aprender ali com eles, né? A troca de saberes, né, que a gente fala, mas eu acho que eles me deram muito mais do que eu servia a eles, entende? E aí foi onde eu fui desconstruindo minha visão. Quem me conhece, como uma professora uma vez numa palestra falou, eu nunca imaginei a Neirivane iria para a faculdade toda chique, de bota 7 léguas, dentro de um barquinho, sem cobertura, pegando sol, pegando chuva, dormindo de qualquer jeito por aí. Gente, foi uma desconstrução e uma reconstrução, eu falo, sabe?
porque, de fato, era uma coisa que eu me sentia muito bem quando eu estava na aldeia. É tanto que eu sempre tive muito problema com enxaqueca, dor de cabeça. Mas, gente, era impressionante. Eu entrava por território, por mais que você saia ali do seu conforto, total da sua zona de conforto. Não tem banheiro, né? Não tem local adequado para dormir. Você dorme, né, na casa dos indígenas, muitas vezes, ou num espaço onde eles fazem reuniões, né? Isso, até nos conta para chegar, como é que é para chegar no Ah, tá. território indígena? Porque no território aqui da região, ainda é de difícil acesso. Né? É diferente, tem algumas aldeias, tipo, no Nordeste, no Araguaia também, em São Paulo, vários locais que você consegue, dentro do carro, consegue ir até a aldeia numa boa. Aqui já é bem mais difícil, assim, o acesso, né? Tipo, eu pegava o carro do Ticei, ia até o município X, chegava lá, pegava uma embarcação para poder seguir até a aldeia. E essa embarcação, muitas vezes, a gente chama de voadeira aqui, que é aquele barquinho de alumínio, tipo de pescaria, e a maioria das vezes nem cobertura tinha. Então, eu já cheguei a passar 4 dias para chegar em uma terra indígena. Porque quando o rio está seco, o acesso é muito difícil, né? Então, é um desafio muito grande, né? Não é fácil, realmente. E algumas vezes, na época que o rio está seco, a gente, quando tinha horas voos, às vezes ia de helicóptero. Mas, assim, eram coisas bem pontuais. Como também já aconteceu de ir até o município, desse município pegar um monomotor, ir de monomotor até a cidade, né, tipo Pauini, do Amazonas. E aí, de lá, pegar uma embarcação e subir e ir pelo rio, né? Então, assim, como tem essa dificuldade da questão da logística, infelizmente o Licei não tem uma estrutura adequada. Muitas vezes a gente ficava no meio do rio com essas embarcações quebradas, né, todo aquele transtorno, ou quando eu precisava fazer uma ação na aldeia, alguma coisa, uma visita, o Licei não tinha, e a gente aí atrás, né, com a FUNAI, com a Secretaria de Saúde, com alguém que pudesse nos auxiliar. Então, assim, essa questão da logística é bem precária, né? E a maior parte do tempo só era eu de psicóloga, né, para atender 14 mil indígenas, aproximadamente, com toda essa dificuldade de logística, né? Ou seja, impossível você dar um atendimento, uma atenção adequada, né, com todas essas dificuldades, né, de gestão, de logística. E aí, acho que uns 2 anos atrás, foi quando contrataram uma outra psicóloga, né, inseriram outra psicóloga. E a psicologia, ela trabalha dentro do subsistema de forma muito isolada, de forma muito solitária, e de muita incompreensão, principalmente em relação aos óbitos por suicídio, que aí foi onde eu comecei a estudar, né, muita questão dos óbitos da suicidologia, né, a questão do luto, que foi devido ao trabalho na saúde indígena. Eu fazia mais visitas ao povo Madi-Raculina devido à questão, né, dos fatores de risco da questão do óbito por suicídio. E aí, como que você vai falar, né, com o povo sobre a questão do suicídio, um povo que fala praticamente a sua língua materna? Geralmente os homens falam o português melhor, conseguem entender melhor, né? Eles e servem como intérprete para a gente, porque você não tem intérprete, né? O que é super assim, uma questão que sempre foi pontuada em relação a isso, né? Porque cada povo tinha que ter um intérprete para acompanhar a equipe de saúde e não usar o próprio usuário, né? Como tal, né? Que era o que a gente fazia. Ou seja, se eu ia fazer uma ação, eu tinha que tentar contato, que não tinha telefone. Hoje tem Starlink instalada por muitos lugares, mas antes não tinha, gente. Eu até falo, brinco com um amigo da FUNAI, que é um amigo meu até hoje, né? A gente conversa, eu disse assim, nossa, eu ia odiar,
porque o que eu mais gostava quando eu entrava no território é porque eu ficava sem sinal de internet. A primeira vez eu disse, eu vou morrer, porque a primeira vez que eu fui, foram 14 dias. Vocês imaginam hoje, se imaginam hoje 14 dias sem acesso ao celular? Eu digo, eu vou ter a crise de abstinência. Gente, foi libertador. Eu lembro como se fosse hoje, eu chegando, toda vez que eu ia chegando na cidade onde pegava sinal, eu demorava a ligar meu celular, porque eu não queria, sabe? Eu digo, não, deixa eu aqui quietinha, né, no meu canto, fazendo meu trabalho, as minhas reflexões, e hoje tem Starlink para todo lado. Então, eu tinha que garantir também que essa pessoa que ia servir como intérprete para mim ia estar na aldeia, né? Porque se não tivesse intérprete, não rolava o serviço. E aí, eu sempre tive muita contribuição deles em relação a isso, sabe? Sempre muito dispostos, eles sabiam da importância, era uma preocupação legítima deles, porque eles não entendiam, né, o porquê estava acontecendo, tinha algumas especulações, né, como os indígenas Madihaculina daqui, no início, quando eu comecei a trabalhar, eles falaram, eles diziam Nerivane, que eles me chamam de Nerivane, né? Nerivane, parente, foi lá para o Envira, e aí, lá no Envira, passou corda, e aí depois o outro parente voltou para cá e trouxe, é como se tivesse trago o espírito ruim para a aldeia, né? E aí foi quando começaram os óbitos por suicídio, os Madhá também passando corda, que era assim que eles, é assim que eles denominam o ato, né, do enforcamento. E aí entraram várias questões, né, principalmente sobre a questão da crença, né, porque tem alguns povos que, para eles, ao morrer, depois que morre, ainda há uma continuidade, né, muitos vêm, inclusive, existe um estudo antropológico que fala sobre o povo Madhya-Raculina, mas esse estudo é de 1982, se eu não me engano. Eu cheguei a conversar com esse antropólogo, assim que entrei no Liceu, fui atrás dele, ele morava aqui em Rio Branco ainda, e ele falava, né, assim como no estudo, que para os Madhya, quando eles morriam, ainda tinha uma continuidade, que eles poderiam vir em forma de queixada, que é um bicho do mato, né, que tem, inclusive eles caçam, comem a queixada e tudo. Parece um porquinho do mato, a queixada. E aí eu, né, fui colhendo tudo aquilo, e à medida que eu fui ali conhecendo o trabalho, né, para eles todo mundo era enfermeiro, né, eles me chamavam e diziam assim, enfermeiro? Né, quando eu comecei aí, a equipe também não entendia muito bem como é que funcionava o trabalho, porque eu fiquei naquela observação, então ajudava a enfermeira a ir anotando o peso das crianças, fazer, né, o CISVAN, que chamam, né, a medir as crianças, anotando ali, e aí até a própria equipe dizia, quando tu quiser fazer teu trabalho, a gente já terminou nossa parte, tu pode continuar. Eu disse, não, estou fazendo meu trabalho. Porque como que eu chego, né, no território, sem ninguém me conhecer, já abordando as pessoas, né? Então, tinha que, né, primeiro dar aquela familiarizada ali, eles viverem, para poder a gente iniciar, né, no assunto tão delicado. E aí, quando eu consegui, né, ganhar essa confiança, ter essa confiança deles, tentar explicar qual era o trabalho da psicologia, né, para eles era muito engraçado, assim, gente, é muito interessante, porque ampliar o conceito de saúde para eles também, que para eles saúde era o quê? O médico, consultar, vacina e medicação. Para eles saúde era isso, né? E aí eu comecei a trabalhando essa desconstrução, né, de que saúde é muito mais, a saúde ela é a escola. Isso, uma saúde dentro da perspectiva também dessa relação com o branco, com a população Isso, branca, não dentro da cosmovisão indígena, né? isso, Isso. exatamente, exatamente. Uhum. Ou seja, o que que o branco vai me fornecer além das doenças, né? Ele vai Exatamente. trazer o médico, que vai trazer o remédio, ou, né, a vacina, quando tem, o remédio quando tem, né, com todas essas barreiras que tu está trazendo. Mas tem um outro lugar, né, o que é a saúde indígena mesmo, na Exatamente. cosmovisão, né? E como que a gente poderia trabalhar de forma compartilhada, né? É tanto que essa questão de trabalhar de forma compartilhada, que depois de um tempo, claro, a gente estuda com um tempo, não foi eu chegando já e colocando as coisas em prática, não, foi com o tempo, conhecendo ali como é que era a
a cultura deles, as crenças, né? Vou voltar aqui a falar que eu comecei e não terminei, sobre a questão da continuidade da vida, né? Eu lembro que uma vez a gente conversando, e isso eu fui fazendo vários diálogos, né, nas aldeias, sobre, eu digo, parente, né? Porque geralmente a gente chama de parente, né? Eu digo, como é, né? Depois que morre, né? O que acontece, né? Aí um dizia, morreu, morreu. Acabou, não volta mais. E aí tem muita questão já do cristianismo dentro das aldeias também, né? Alguns dizem assim, morreu, vai para o céu, vai para o inferno, né? E aí eu lembro da primeira vez que eu questionei, eu disse, e depois que morre, não tem como voltar mais? Tipo, como a queixada, dei até o exemplo do estudo, né? Como uma onça, como... Aí eles começaram a rir de mim. KKK. Tem não, Naribane. Tem não, morreu, morreu, não volta mais. Aí eu não dizia, vai para o céu ou vai para o inferno. E assim eu fui conversando, né, em outras aldeias, não só em uma, e era essa a visão deles, né? Então, a questão da proximidade com o branco quebrou, inclusive, algumas crenças que o povo tinha, foi o que eu percebi, né? E isso é algo que é até um embatezinho entre a questão da antropologia e essa questão da minha visão e experiência dentro da aldeia. Porque o que eu acredito é no que eles falam para mim, né, de fato. Porque, assim como eu não sou a mesma de anos atrás, né, a minha geração não é a mesma da minha mãe, a deles também, porque, infelizmente, o contato com o branco fez uma desconstrução, assim, muito grande, umas interferências muito grandes, né, dentro das aldeias. E aí, uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar, que eu percebi é o quê? Que eles não eram ouvidos, de fato, né? Não tinham aquela escuta, a devida importância. O povo Madiraculina, diferente dos demais aqui da região a qual eu trabalhava, eles não são aqueles indígenas que vão chegar fechando, igual você já viram, acho que em algumas reportagens, fechando de SEI, queimando pneu, fazendo protestos. Não, inclusive, eles são considerados de recente contato, eles são muito madeiros, assim, sabe? Então, acaba que a gestão deixa eles um pouco de lado, porque eles não vão incomodar a gestão, e a gente sabe que é assim que funciona, quem incomoda, né, às vezes, vou dar isso aqui para a comunidade tal, para a aldeia tal, para o fulano de tal, para calar a boca do fulano e me deixar aqui em paz. Isso não ia acontecer com os Madirá, né? Então, de certa forma, com o passar dos anos, eu passei a ser uma porta-voz para eles, né? E isso, quando aconteceu a primeira vez, que eu me lembro assim como se fosse hoje, eu na aldeia, a gente terminou uma atividade que estava fazendo, e aí uma grande liderança, um amigo queridíssimo, trabalhou muito como intérprete comigo. Era uma pessoa que, quando a equipe precisava, tentava fazer um encaminhamento de algum paciente que não aceitava, a equipe ia até algum ponto onde pegasse sinal de internet, e esse ponto não era perto, gente, e entrava em contato comigo, pedia para mim mandar um áudio para eles mostrarem para eles. Só que tem a questão da língua, que eu fazia, eu mandava um áudio para o seu Sabino, que é essa liderança, dizia, seu Sabino, é importante fulano vir por isso, por isso, por isso. O que adianta ficar na aldeia, doente desse jeito, sem conseguir fazer as suas atividades? Eu estou dando aqui um exemplo do que às vezes eu falava, né? Não se preocupe que a pessoa chegando até aqui, eu vou visitá-la até o hospital. Eu vou ficar dando a maior assistência possível, porque eles não gostavam de vir para casa de passagem, e muito menos para os hospitais, que eram totalmente hostilizados. Tinha muitos problemas em relação a isso. E aí os problemas não eram só com os hospitais, era com o próprio subsistema, na própria CASAI, na Casa de Passagem Indígenas, que eles eram tratados com total invisibilidade, com total invalidação do que eles falavam, né? E aí vinha também muita questão cultural, principalmente dentro dos hospitais, a questão da língua, né? Uma vez uma médica queria passar um psicotrópico para indígena, ela era puérpera, né? Tinha acabado de ganhar o neném e tudo, e ela estava sozinha no hospital.
né? O erro já começou daí. Tinha que ter uma figura masculina com ela para poder dar o apoio para ela, porque ela não conseguia se comunicar. Então, elas se recolhiam, literalmente, elas ficavam assim, ó. E aí era um feriado, me ligaram, eu fui até o hospital da criança, e a médica disse, olha, eu acho que ela está com depressão pós-parto, já, né, assim, bem assustada, mas que bom que a médica pediu para entrar em contato, porque nem sempre era assim, né? E aí eu fui explicar para ela como é que funcionava, eu digo, ó, vou tentar falar com ela, também não falo muito bem a língua, né, para tentar ajudar e ver se eu consigo trazer alguém aqui, algum homem que esteja na casa de passagem, para ser o nosso intérprete, para ajudar. Ah, então tá. E aí eu cheguei lá, né, ao chegar lá no leito, aí cumprimentei, né, Nihá, Madihá, né, oi, tudo bem? Aí eu digo, sou Nerivane, lembra de mim? Lá da aldeia, que ela era de uma aldeia que eu já tinha passado, e tudo aí. Ah, aí já, né, o sorrisinho, né, tipo, opa, eu conheço, tem alguém aqui, né, que não é tão desconhecido assim. Então, e aí o que eu percebi? Ela estava com dificuldade de amamentar, não tinha muito leite no peito, a criança chorava muito e ela sem entender nada, e aí ela se trancou ali. É tanto que eu disse: vamos tentar. Ela foi tirando e colocando um copinho, um leite, para mim dar para a criança, né? A criança estava com fome. Então aí ela começou, né, ver aquela troca eu com a criança, ela tirando leite, eu dando para a criança, aquela coisa toda, e aí depois ela já estava rindo e tudo assim. Sabe, assim, ela, eu acho que um certo alívio, um acalento, até que o indígena chegou, que eu tinha chamado para interpretar. E a médica veio, né? Ela disse, menina, o que é que você fez? Que eu olhei dali, eu disse, eu lembro, eu digo, eu não lhe falei que, eu digo, de certa forma, ela sentiu uma representatividade aqui comigo, aqui presente com ela. Eles não falam assim, principalmente as mulheres. Tem que ter um homem acompanhando, porque aí ela não vai entender o que a senhora fala, ela não sente segurança na senhora, não sabe se a senhora vai querer fazer alguma coisa ruim com ela, porque é assim, né? Às vezes, a gente não vai mais para a cidade, porque o branco machuca a gente, né? E aí esse machuca a gente são de várias formas, né? Maltrata o Madirá, né? Até mesmo que foi algo que foi muito agora recente que aconteceu, quando o paciente coloca um catéter, precisa fazer um procedimento mais invasivo, nunca foi explicado direito para eles a respeito disso, de tractomia, né? Tractomia, eu acho. Traqueostomia. Isso, traqueostomia, geralmente, quando tinha que fazer em crianças, me chamavam no hospital para me explicar, porque eles viam como uma violência. Só que quem estava na aldeia, quando chegava, né, não sabia, por exemplo, a marca de um catéter, achava que o branco tinha feito aquilo de propósito para machucar. Então, assim, tem que ter muita. A pessoa tem que ser muito aberta, sabe, para trabalhar com esse povo. Como já aconteceu de eu ser chamada no hospital pelo avô, ter ido dar banho no neto, que estava cheio de pênfego, não sei se vocês sabem o que é, aquelas feridas que inflamam assim no corpo, né? E ele pegou o neto e colocou no chão do banheiro para dar banho. Gente, isso é a coisa mais normal para eles. E aí me chamaram e eu já estava assim, porque o próprio pessoal do subsistema que trabalhava comigo já, isso é um absurdo, ele não pode, não sei o que, não sei o que, aquela coisa toda. Eu lembro chegando no hospital, tinha um paredão, assim, tinha uma equipe, né, da CASAI, que é da Casa de Passagem, a médica, aí todo mundo virou, ela, né, que era eu chegando, né, tipo, a questão intercultural sempre caía, era eu que tentava mediar. E a médica já veio, eu não aceito dentro do meu hospital. E pá. Aí eu olhei, eu disse, o assistente social que trabalha com a gente, que estava assim, eu disse, onde é que está o seu Moacir? Que era o avô da criança. E a médica, eu disse, dá licença. Aí fui até o seu Moacir. Aí o pessoal ficava tudo me olhando, né, inclusive da casa. Aí cheguei lá, ele assustado. Aí eu disse, o que aconteceu, seu Moacir? Aí ele disse, eu dei banho na criança, e mulher chegou aqui e falou que não podia ficar aqui, sabe? Aí ele tentando, né, se comunicar ali comigo.
E aí virou um bate-boca, né? Eu saí assim da sala e fui conversar, e a médica disse que não aceitava no hospital. Eu digo, então, já que o hospital é seu e a senhora não aceita, a senhora vai lá no prontuário e escreva o que a senhora está me falando. E aí a senhora pegue o seu carro e leve ele para onde a senhora achar que deve levar. Mas isso tudo a senhora coloca no seu prontuário. Aí já virou aquele caos, né? Porque assim, gente, tinha coisa que não dava, sabe? Você tentar manter ali a classe, tentar ali ser uma... Mas tem coisa que é tão absurda que não dá. E eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu não sou Muito muito, proativa. Aham. gente, tem coisa que não dá. E Sim. aí eu lembro que eu voltei lá para conversar com o seu Moacir e fui explicar para ele. Eu digo, ó, seu Moacir, o banho, o senhor deixa que o branco vai dar. Aí eu ia falar com a enfermagem, né, tudo, eu digo, tá, não precisa o senhor dar banho. Eles vão dar o banho. Os remédios, branco vai dar, que é os remédios. Aí fui explicando para ele, né, o assistente social chegou, que trabalhava com a gente, aí eu fui conversar com ele. Aí eu falei, né? Eu digo, olha, impossível deixar ele aqui dentro com esse pessoal. Eles vão hostilizar ele aqui. Eu digo, é por isso que quando a equipe tenta encaminhar, não vem. Eles morrem na aldeia, mas não vêm por conta de toda forma. É preconceito, hostilização, linchação, porque isso é uma linchação. Tinha um monte de gente assim, né? E aí eu virei, aí, estava virada conversando com a assistente social assim meio que na porta, e aí eu senti, sabe quando você sente quando alguém está te olhando? Aí eu virei, aí ele estava com um copinho na mão, o avô da criança, aí eu, diga, seu Moacir, aí ele, Nerivani, agora é comida da criança. Eu dá, o branco dá, sabe? Ele estava tão assustado, e quando ele falou isso, que eu percebi, assim, aí eu desmoronei mesmo. Aí eu comecei a chorar, virei ali as costas, comecei a chorar. Aí veio a enfermeira que era responsável pelo plantão, né? Aí também veio tentar me acolher ali. Aí ela disse, eu entendo, não sei o que eu digo, não, vocês não entendem. Vocês não entendem, não fazem questão de compreender. Sempre eu tenho que estar aqui dentro, sempre eu digo, vocês não têm ideia o que esse pessoal passa para chegar aqui. Porque, gente, imagina você doente, né, como paciente oncológico, essa criança cheia de pênfilo, muitas vezes não tem como trazer de helicóptero ou de avião. A maioria das vezes eles vêm pelo rio, e a aldeia deles é uma aldeia muito longe. Então, você passa, vem de voadeira, às vezes em condições precárias, pegando sol, pegando chuva, depois pega assim um carro, aí vem de carro até. Para quando chegar aqui receber esse tipo de tratamento, então, assim, eu super entendo eles, né? E eu sempre falei isso, falei para a gestão, falava para todo mundo, eu digo assim, se eu fosse eles, também não viria, porque é um descaso, sabe? E aí eu lembro, né, aí eu deixei meu contato com o seu Moacir, ele tinha telefone, e disse para ele na frente, né, então, eu digo, se alguém falar alguma coisa com o senhor me ligue. Ninguém aqui é para gritar com o senhor, não, viu? Não deixe ninguém gritar com o senhor. Se ligar, gritar aqui com o senhor me ligue. O senhor está aqui em tratamento com o seu neto. Não é para ninguém, nem um branco me gritar com o senhor. Tá bom, né, Erivane? Tá bom, né, Erivane? Que ele sabe. Então, assim, como casos também em relação à pagelança, que é muito presente no povo Madirá, né, que são os rituais, como já aconteceu dentro do hospital, de presenciarem eles tentando fazer esses rituais, que, gente, é um desespero para eles estarem nessas paredes brancas, comendo uma comida que não é a comida que eles costumam comer, né? Às vezes a gente pedia, assim, né, solicitava, e pedia não, tentava garantir o que já é direito deles, né? E não é nada, é uma banana cozida, é um mingau de banana sem leite, só com água ali, sabe, machucadinho, que é como eles comem. É, é um peixe, é uma mandioca, não é nada de outro mundo. São coisas muito simples.
né? E a maioria das vezes não fazem questão de atender, né, o pedido. Então, uma vez uma mãe indígena ia sendo linchada na verdade, ela foi, né, pela médica, pediatra, e pelas mães que estavam no quarto, porque ela começou a chupar aqui atrás da nuca da criança e aqui acima do estômago, que é onde eles fazem o ritual para tirar o dori, que é a doença. Essa criança, ela estava com tuberculose, baixo peso, só o corinho e o osso. Quando eu cheguei no hospital, estou contando assim casos para ver, eu acho que fica melhor para compreender. Essa indígena, ela estava totalmente assustada, com a bolsa dela já arrumada, disse que não ia ficar amarrada de jeito nenhum. A médica chegou gritando e dizendo: se eu fosse essas mães, eu tinha dado uma surra nela, sabe? Era daí para lá, e aí eu fui tentar contextualizar ali com a médica, tentar, e sabe o que ela falou? Ah, engraçado, para entender a nossa cultura, eles não podem, mas para estarem com celular ali, eles podem, né? E aí, quando ela falou isso, eu só olhei para ela e disse: não adianta dialogar com a senhora, porque a senhora não está realmente disposta a tentar entender e compreender. Então, ela fala como essa, eu finalizo aqui com a senhora, e eu só quero saber o seguinte: está precisando de oxigênio a criança? Qual está sendo o tratamento aqui dentro do hospital? Não, ela só está tomando a fórmula para poder ganhar peso e a medicação normal durante 6 meses para tuberculose. Eu digo, então não tem o porquê ela estar aqui. Então, a senhora dê alta para ela, que a gente vai cuidar na casa de saúde indígena, porque com essa violência que ela está sofrendo aqui, eu não vou deixar ela aqui. Vocês vão matar a mãe e a criança. E aí, porque corria um sério risco também dela fugir, e a mãe disse que não ia ficar. E aí eu peguei e levei para casar. Liguei logo para o médico que trabalhava com a gente, né? Expliquei a situação antes, né? Ele disse, não, né? Ele disse, é só isso, dá para a gente cuidar, dá para o pessoal da casa e cuidar tranquilo. E aí eu ganhei, aí era uma guerra, porque a maioria dos profissionais da Casais são indígenas e ninguém queria trabalho. Que eu digo assim, nem o branco, nem o indígena, ninguém tinha sensibilidade. É tanto falar, é muito fácil para a psicóloga pegar lá, se ela não queria ficar no hospital, por que não mandou para casa? Isso fala, né, inclusive de um indígena, e foram, assim, várias confusões, várias reuniões, e até na reunião ele falou sobre isso, e falei para ele, né, eu disse, eu não estou ouvindo isso de você. Como é que eu vou deixar uma criança baixo peso, com tuberculose, na beira de um rio? Aí eu digo, não existe essa possibilidade. Que tipo de saúde vocês estão querendo levar para o povo de vocês, né? E, gente, eu tinha que ir de manhã, de tarde, de noite, nessa casada, porque eu fiquei com medo da equipe negligenciar os cuidados e essa criança acabar indo a óbito, porque tinha que ficar olhando a saturação, todas, sabe, essas questões para ver a oxigenação dela. Ela ficava com aquela falta de ar, né, devido à questão da tuberculose. Essa criança só falava a língua dela. E foi muito interessante que, quando ela me via, a primeira vez, inclusive, quando eu fui visitar lá na casa, ela estava chorando, chorando, chorando. Quando eu cheguei, eu tenho até essa foto, né, que a técnica tirou. Ela se agarrou em mim, mas ela colocou as perninhas dela, assim, entre a minha barriga, e se agarrou, e ela estava com aquele coisa de tipo de oxigênio, né? E foi se acalmando, porque quando eu cheguei ela estava chorando e assustada, que a mãe dela estava no banheiro tomando banho. Eu acho que aquilo ela ficou receosa de a mãe dela ter abandonado ela, algo do tipo, né? E aí aquilo me tocou profundamente, sabe? E eu digo, gente, às vezes até a própria equipe de saúde, às vezes não, a nossa própria equipe de saúde, eles não consideravam os ritos deles, né? Tipo, essa pagelança, eles viam muitas vezes como uma agressão, porque fica como se tu desse um chupão aqui, né? Pá, fica roxo, né? Mas para eles não, para eles estão tentando tirar a doença, o dori. Aí tu imagina um desespero no hospital, todo mundo tá te hostilizando, tu querendo ir para casa, tu tentando fazer um ritual para ver se fica bom logo. Gente, é assim, é uma batalha árdua, né? Você não consegue sozinho. Claro que eu movimentei a rede, né? Ministério Público Federal, FUNAI,
as secretarias de saúde do município, porque nos municípios, quando a gente chegava, a palavra era essa, do prefeito, onde tinha muito mais de rato. Eu não estou dando conta nem dos meus brancos, eu vou estar dando conta dos teus índios, né? Os indígenas não fossem munícipes. Uhum. Não tivesse, né, ali como se estivesse fazendo um favor, né? Como você chegar em um município numa época de alagação e eles separarem os brancos numa escola e os indígenas nos outros. Aí fui na escola onde estavam os brancos, tinha alimentação normal. Cheguei onde estavam os indígenas, era conserva, era quissuque e jogado lá, entendeu? E aí é você comprar a briga mesmo, assim, de dar cara a tapa, né? De ir na Secretaria de Saúde, todo mundo e o povo tentando mentir na tua cara, e tu aqui com as provas e tudo, né? Aí o povo até brincava, disse assim, meu Deus do céu, quando a secretária sabe que lá vem a Nerivane, ela já se treme todinha. Mas é porque é assim, gente. Eu digo, se não for uma pessoa que esteja disposta, de fato, a encarar, eu digo, ver a problemática e encarar, e não só guardar debaixo do tapete, que é muito mais fácil você guardar debaixo do tapete. Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem, sabe? Se eu tivesse guardado isso tudo debaixo do tapete, talvez hoje eu ainda estivesse lá na saúde indígena. Porque eu não ia sair da minha zona de conforto, estaria lá na minha cadeirinha, fingindo que estava trabalhando e que estava tudo bem, né? Mas para mim não estava tudo bem. Até porque é um povo que confiava muito, entende? A gente tem o povo isolado, que eles vêm lá do lado do Peru, e quando o rio baixa, geralmente eles aparecem. E aí é igual vocês viram no Fantástico, muitas vezes, né, daquele jeito, ainda bem mesmo, assim, né, de antigamente, com flecha, arco, essas coisas. E uma vez até o pessoal da aldeia, os caciques, quando eu cheguei, pediram para falar só isso comigo. Aí até uma técnica da equipe disse assim, já quero bem falar mal da gente, porque eles sabiam que se eles fizessem para mim, eles falavam, entendeu? Eles podiam não vir no dizer, mas para mim eles falavam. E aí, quando eu fui ver o que era o assunto, aí eles, hein, Nerivan, é porque parente brabo apareceu por aqui, tinha pegada em canto tal, tinha assim, eles entraram na aldeia tal, e papapá, papapá, e eu escutando, né? Aí eu digo, como é que eu posso ajudar? Aí eu lembro como se fosse eu. Aí é o seu Sabino, aí, garoto. Tu não pode ir lá na aldeia deles falar com o cacique deles, não. Ou seja, né, a interlocutora. Gente, eu não aguentei, porque eu ri desse jeito aqui, porque eu digo, rapaz, vocês gostam muito de mim, né? E vocês estão com medo do parente brabo e querem que eu vá lá no meio deles. Aí até eles caíram na risada, né? Porque dizia de fato, né? E essa potência, sabe, que tu traz, nossa, uma qualidade de onça, assim, desse lugar, né, de defesa dos direitos humanos, de uma protetora também, né, dos guardiões da floresta, dos guardiões dessa ancestralidade. Acho que tu captou muito bem isso, né, Neiri, assim, no teu propósito de estar lá, com essa essência. Exatamente. Que, assim, só sei que o tempo aqui já está, mas outra vez eles me mostraram uma carta, porque entre os próprios indígenas, eles tinham um preconceito com o povo culina. Tudo que era de ruim era o Madiraculina. O Madiraculina que fede, o Madiraculina é burro, o Madiraculina é isso, entendeu? E uma vez eu cheguei e tinha uma carta. E era muito interessante, quando eles me chamavam no cantinho, assim, sabe? Eles vinham tudo assim, meio assustadinho. Aí eu lembro como se fosse hoje, o cacique me deu um papel. Sinerivani, isso aqui é verdade? Um, um indígena de outro povo, que ficava próximo deles, fez uma carta dizendo que era para eles deixarem ele morar dentro da aldeia deles, que a terra tal era deles. Na verdade, esse homem, ele é casado com a indígena de outro povo. E aí ele queria, porque queria morar dentro das terras deles. Né? E tá. E quando eu comecei a ler assim, eu digo, isso é uma mentira, isso não existe.
Coloquem uma coisa na cabeça de vocês, só entra no território de vocês quem vocês quiserem. Se vocês disserem assim, eu quero que a Nery Vane more aqui dentro, não vai ter FUNAI, não vai ter ninguém que vai me tirar. Mas vocês têm que autorizar, vocês não têm que dar a terra para quem vocês não querem, nem deixar morar dentro da terra de vocês. Ah, então é mentira, mentira, e assassinato, mentira, me dei aqui, né, trouxe, mandei para a FUNAI, tudo aquilo, né? Então, assim, as pessoas tentam de todas as formas lesá-los, sabe? Pela inocência deles, pela pureza que eles têm, né? Principalmente as Madhhakuin. Então, isso é muito dolorido. Como já aconteceram situações de que, para me atingirem, porque sabe que é o povo que são meus queridinhos, meus bestes, né? Assim, em eventos, por eu fazer tanta confusão, né, tanto movimento em relação a eles, de pedirem para eles falarem mal de mim. Tipo, ah, você tem que falar mal da psicóloga, por isso, por isso, por isso. E aí eles ficarem, né, e pegar o microfone e dizer que eu não prestava para trabalhar com eles, que né, não dava atenção a ele, aquilo tudo. E aí os colegas, na mesma hora, eu estava em uma reunião online, mandando mensagem, nele, vem aqui, está acontecendo isso. Eu estava fora do anfiteatro. E aí eu deixei quieto, porque eu já sabia que alguém tinha pedido para eles falarem isso. E aí, depois do almoço, nesse evento, quando eu cheguei, lá vem eles, os dois que estavam, né, juntos, que estavam. Aí, já assim, ó, ô Nerivane, tu tá com raiva de mim? Aí eu digo, por que eu estaria com raiva? Foi fulano que mandou falar aquilo, é mentira. Tu cuida da gente, não sei o quê, não sei o quê. Cadê o cacique, que era o coordenador? Vou falar para o coordenador e ele coçava a cabeça, né? Que é mentira, que foi fulano. E o coordenador estava lá no momento. E era um indígena, o primeiro indígena coordenador do SEI. Aí ele, vamos lá, né, Ericone? Eu disse, não precisa. Eu digo, só coloca uma coisa na cabeça de vocês que eu já falei várias vezes. Vocês não têm que repetir o que os outros mandam, vocês têm que falar o que vocês estão sentindo e o que Madhya pensa, porque Madhya é inteligente, Madhya sabe falar. Não precisa eu vir aqui, fulano vir aqui dizer assim, você tem que falar isso. Madhya é inteligente, Madhya tem que falar o que não está bom na aldeia, o que não está bom na saúde, o que não está bom na educação. Vocês têm que falar isso. Aí ele foi falar, e eu só escutei a risada do coordenador, porque o coordenador já sabia também, né, que tinham mandado eles falarem. Então, assim, é um meio, assim, bem perigoso, de certa forma, né, porque eu já fui filmada em aldeias, porque tinha pessoas incomodadas com as orientações que eu dava para eles, né, de ser filmada mesmo, né, e você perceber, assim, que era para enviar, que era até uma pessoa que tinha uma voz que era importante, que era de outro povo, que estava tentando pegar a terra deles, entende? Dizendo que eles tinham que sair dali, porque a terra onde ele estava era mais alta, então não alagava quando o rio subia. E aí esse outro povo queria se mudar para lá, entendeu? Então, assim, eram situações, são situações, né, bem delicadas e assim, totalmente diferente, né, do que a gente aprende na faculdade. Eu aprendi na universidade da vida, no chão da aldeia, né, eu sempre falo, porque realmente foi uma descolonização para mim, né, é por isso que eu tenho o maior prazer em compartilhar, né, quando as pessoas me convidam, para ter uma noção que, de fato, existe uma psicologia muito mais ampla do que a gente aprende, né, na vida acadêmica, né, e existe uma complexidade muito maior. E eu acredito que todo trabalho, eu acho que a gente acaba sendo escolhido, de fato, né? Tanto que eu me aprofundei mais nessa questão dos óbitos por suicídio, estou me aprofundando mais nessa questão de luto, né? Que para eles também é de uma forma totalmente diferente da nossa. Já presenciei rituais, tudo, né? É bem diferente. E eu acho que é isso, Cláudia. Ai, linda! Seria maravilhoso a gente conversar mais algumas horas, né? Infelizmente, a gente tem a limitação do Cronos, né? Do relógio aqui, dessa nossa, né, experiência. Então,
te ouvir, assim, eu embarquei aqui nessa experiência fenomenológica, né, que é se aproximar desses povos que são secularmente oprimidos, marginalizados, excluídos, desrespeitados, e nessa experiência de cuidado que tu traz. Eu te ouvindo, fiquei refletindo quantas qualidades um psicólogo indígena, mas eu diria uma pessoa, né? Não só o psicólogo indígena, o profissional, seja da medicina, da enfermagem, do meio de transporte, ou mesmo da comunidade, quantas qualidades essas pessoas precisam ter para se aproximar daquele que é violentado, que é o que tu traz para nós. Então, essa postura de abertura, de um interesse genuíno pelo que o outro tem a me contar, na sua trajetória, no seu campo de saber, né? É importante a gente também falar que o quanto o suicídio ele é complexo e multifatorial, e dentro das etnias indígenas ele também vai ter significados, simbologias diferentes, né? Nós temos mais de 200 e quantas etnias? 284, talvez, né? Não lembro. Enfim, centenas, né? Centenas de etnias, centenas de linguagens, muitas que já não existem mais, né? Então, o quanto esse processo de colonização ele destruiu, né, linguagens, etnografias, conhecimentos, né, religiosidades também, e é o que tu está trazendo nessa fala maravilhosa. Então, exige de nós, né, uma postura de ser, como tu trouxe, a porta-voz, a interlocutora, a que vai sim se envolver nos conflitos. Não há como falar de psicologia indígena sem falar de território, de desterritorialização, né, do território de cada um, de direitos humanos. Então, esse teu saber, essa tua experiência que vem com essa força, para mim, ela me ensina como a gente pode ser diante da vida, sabe? Nesse lugar, assim, de luta que contempla os lutos, que se tornam lutas, quando a gente não é respeitado, né? Quando a gente não é digno de viver uma vida, assim. Então, esses casos que tu trouxe, esses exemplos, são importantes também para nós, né? Para materializar essa experiência que às vezes parece tão distante, mas tu contando, eu fiquei pensando, nossa, tá tão pertinho de populações que são marginalizadas, né, de pessoas que são violentadas, violadas dos seus direitos. E como que a gente chega, né, colonizando, mandando com autoritarismo, e aí a gente vai te ouvindo, né, e desconstruindo, assim, essa postura autoritária e colonizadora que está em nós, né, porque é estrutural. Então, é lindo te escutar. Acho que seguiríamos, né, com outras perguntas, outras possibilidades de cuidado. Então, quero demais te agradecer. Podemos fazer um outro episódio, né, também, quando você se sentir à vontade. E como que as pessoas podem te encontrar também, se tu quiser ainda trazer mais alguma palavra, né, de instrumentalização para nós, assim, o que eu falei também, se faz sentido para ti, se ecoa aí dentro. Eu passaria, né, teria aqui o dia inteiro, né, para a gente falar sobre as experiências, né, espero que tenha dado para dar, assim, uma explanada, né, geralmente eu gosto de trazer, assim, exemplos de casos que eu acho que fica mais claro, né, para vocês. E agradecer, Clariana, pelo convite, por esse espaço, por poder estar levando um pouquinho, sabe, de como é que é essa descolonização, desse novo olhar, né, para os colegas que ainda não conhecem, né, e o quão é importante, independente do trabalho que você faça, não colocar, fingir que não está vendo e colocar debaixo do tapete, né? Porque eu acho que quem nos procura independente do serviço que a gente estiver ofertando, seja para o branco, seja para o indígena, seja para o quilombola, né? Seja para quem for, que a gente possa realmente se comprometer e tentar, de fato, auxiliar, né? E não colocar para debaixo do tapete.
por mais que seja mais confortável, né, para a gente evitar embates. Isso. E sim, é difícil às vezes abrir mão de privilégios, né, e desse lugar confortável, mas que só contempla alguns e que mata tantos outros, né, que invisibiliza, que retira tantos outros dessa possibilidade de existência. Então, eu trago também sempre, né, esse olhar que eu também estou aprendendo a me desconstruir, a me reconstruir, de que todo mundo ganha quando a gente cuida das pessoas, né? É sair desse lugar de suposto saber, de um suposto poder. Tem uma parte nossa humana, né, que se fixa nesse poder, nessas relações, né? E aí olhar para essa experiência de soltar esse lugar, né, de controle, de poder, de um suposto saber, para que a gente possa seguir juntos numa humanidade que contemple todas as diferenças e contemple os povos indígenas que são os guardiões da vida, quando eles são os guardiões da floresta, desses saberes, né? Quanta vida, quanto conhecimento, quanta experiência, né, que é para que a gente possa se refazer, inclusive, enquanto humanidade, né? Então, sim, talvez esse caminho seja voltar para as nossas origens, em alguma medida, né, com esse respeito e com essa consideração. Querida, gratidão imensa, né? Quer deixar o teu arroba para como as pessoas te encontram? Gente, eu tenho até um Instagram profissional, assim, eu fiz, mas ainda não coloquei em prática, né? Que é Fica arroba Neide. caminhando. Aham. Arroba Neirivane, eu vou colocar na descrição também. É, não sou muito das redes sociais, gente, não sou, assim, sabe? E tá tudo bem, né? É isso, querida. Gratidão por você vir, como você é, com toda essa energia nos ensinando, né? Muito obrigada. Então, um grande abraço e até o próximo Tchau, episódio. tchau. Que esse Luzcast tenha alcançado o seu coração e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço com afeto.